Um bom dia mais uma vez, queridos amigos que nos acompanham no estudo da lição da Escola Sabatina dessa semana. É interessante porque a Bíblia, ela afirma de forma muito contundente que sem fé é impossível agradar a Deus, segundo Hebreus capítulo 11, verso 6. E o título da lição de domingo, na verdade, é um título bem sugestivo, porque ele diz o seguinte: pela fé e não pelo que vemos. Algumas pessoas acreditam que a fé do cristão ela é desprovida de inteligência, porque nós simplesmente aceitamos alguma coisa sem termos como prová-la cientificamente ou prová-la racionalmente. Um antigo filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, é um indivíduo que você provavelmente já deve ter ouvido falar dele. Ele prestou um grande desserviço à teologia quando ele tentou iniciar uma série de argumentos pseudo-intelectuais contra a fé cristã. E a respeito daquilo que é real, daquilo que pode ser verificado, ele fez uma afirmação que para o cristão ela não é apenas questionável, mas ela deve ser repudiada. Ele disse que tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que de fato existe, ele deve ser comprovado. E ele deve ser percebido pelos 5 sentidos: pela visão, pela audição, pelo tato, pelo paladar e pelo olfato. Se eu não consigo, pelos meus graus de percepção, aceitar isso aí, logo isso não é verdade. Mas nós sabemos pela Bíblia, segundo 2 Coríntios 5:7 e 2 Coríntios 4:18, que diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É difícil racionalizarmos tudo aquilo que vemos e colocarmos um questionamento a respeito daquilo que nós não vemos. O apóstolo Paulo, ele arremata na outra passagem dizendo: visto que andamos pela fé e não necessariamente pelaquilo que vemos. É interessante a gente relembrar que existe um grande conflito entre nós, e esse grande conflito ele é de natureza espiritual, que pode ser apenas contemplado e percebido pelos olhos da fé. Um certo pregador no passado, um grande pregador, ele estava numa igreja e no nada na sua oratória ele pede para que a igreja permanecesse em silêncio. E qual não foi a surpresa naquele momento dos ouvintes quando ele traz um rádio e ele liga aquele rádio em várias frequências e estações e a igreja simplesmente em silêncio, ouvindo aquelas estações pelas quais o pregador lhe passava, e do nada ele faz uma pergunta para aquela plateia. E ele pergunta: os sons que vocês ouviram nesse momento foram sons produzidos tão somente do rádio? Ou seja, eles saíram do rádio de fato? E o próprio pregador, numa pergunta retórica, ele mesmo já dá a resposta. Ele diz: claro que não. Os sons, na verdade, eles foram captados pelas ondas sonoras. Então, é um aparelho que tem condição de assimilar e de traduzir ondas sonoras em sons. Ou seja, pelo fato de nós não vermos de fato tudo o que acontece ao nosso redor, não significa que não existe, não é verdade? Da mesma forma, a lição, ela tenta sugerir biblicamente que existem muitas coisas se passando ao redor do crente e das pessoas, mas isso não significa, pelo fato de que nós não vemos estas coisas, que elas de fato não aconteçam. Nenhum dos personagens da história do livro de Jó compreendia o porquê, principalmente Jó, mas pelo fato de não compreender, aquilo ali não significou que ele não deveria, pela fé, acreditar que Deus estava no controle. Querido amigo, querida amiga, precisamos ter uma fé mais semelhante à fé de Jó. Uma fé que foi testada, provada, e em meio a situações adversas, ele se manteve fiel. Eu gostaria nesse momento de fazer uma oração com você. Deus de amor e Pai, te agradecemos porque em meio aos sofrimentos e infortúnios desta vida, o Senhor oferece o seu poder, o Senhor oferece a sua presença e o Senhor oferece o consolo advindo da tua palavra.
Que o Senhor esteja poderosamente com os queridos que nos assistem nesta lição da Escola Sabatina e que em meio ao sofrimento tenhamos sempre a certeza de que o Senhor está no controle e no comando da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.